Olá! Dando continuidade à nossa série sobre Budo, hoje eu vou falar sobre a transformação de Jutsu, técnica, para Do, caminho. Bom, isso não aconteceu a partir de um único evento ou uma ruptura abrupta na história. Como muitas coisas na cultura asiática, isso vem acontecendo a partir de um processo, uma formulação orgânica e fluindo realmente junto com os acontecimentos sociais. Foi dessa maneira que as técnicas marciais se transformaram em caminhos marciais, para que todo esse conhecimento acumulado há mais de 500 anos pela sociedade guerreira pudesse continuar relevante, inclusive na sociedade atual. Um processo realmente de manutenção de uma tradição, pensando a tradição não como a reprodução de algo antigo, mas como a atualização necessária do conhecimento para que ele possa se manter atual e relevante para as sociedades. E é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Para falarmos dessa transformação, eu posso começar ressaltando que apesar dela acontecer de maneira decisiva com a restauração Meiji em 1868, momento em que o Japão é obrigado a abrir suas fronteiras para as forças estrangeiras e iniciar o seu processo de aceitação e modernização a partir da cultura europeia, essa transformação ela veio acontecendo de maneira gradual, tendo como um fator preponderante o estabelecimento da paz pelo shogunato Tokugawa. Se a gente levar em consideração o momento do recebimento do título de shogun dado pelo imperador Ieyasu Tokugawa, o que acontece em 1603, até o final do shogunato com o Meiji Ishin, que é como os japoneses se referem à restauração, foram mais de 250 anos de paz. Isso se a gente não considerar algumas pequenas guerras acontecidas ali em Osaka, que foram provocadas e brevemente também encerradas pelo próprio shogunato, principalmente por questões políticas. Bom, dito isso, eu preciso ressaltar a existência realmente dessa classe guerreira, os bushis ou os samurais, essa casta que era a principal casta dentro de uma sociedade guerreira, que nesse período deixa de ter a importância guerrilheira que ela havia tido, mantendo apenas uma importância política, uma demonstração de poder pelo clã Tokugawa para que os outros clãs realmente não pudessem atacá-lo e tentar derrubar o seu shogunato. Assim, nesse período, um longo período de paz, é onde florescem realmente e se aprimoram as artes japonesas. Sempre eles precisarem se preocupar com as guerras, tanto os nobres como da corte, como os samurais, eles puderam se dedicar realmente ao desenvolvimento artístico e espiritual, o que na cultura japonesa não está desvinculado. Dessa forma, o teatro no, a cerimônia do chá, o shado, a ikebana, kado, a caligrafia, a pintura, a poesia haikai e, claro, também as artes marciais vivem um momento realmente grande de desenvolvimento. Vale ressaltar que nesse período praticamente todas essas artes que eu falei eram reservadas aos homens. Até mesmo a ikebana, que hoje é reconhecida como uma arte onde muitas mulheres atuam, era reservada apenas aos homens. Bom, a consolidação dessa transição de jutsu técnica para do caminho teve sim um momento decisivo. Já muito próximo da restauração Meiji em 68, com a invasão dos bárbaros, que é como os japoneses se referiam aos europeus, principalmente aos ingleses, Bom, tentando resumir aqui, houve um incidente diplomático envolvendo a morte de um cidadão inglês morto por um samurai, ao qual os ingleses exigiram o pagamento tanto pelo governo japonês quanto do clã de Satsuma de uma quantia em dinheiro, além de, claro, a punição de quem havia matado. Bom, o governo paga a sua parte, o clã não paga a parte deles. E aí então, em 15 de agosto de 63, 5 anos antes da restauração, os navios ingleses atracam em frente à região de Kagoshima, que era onde residia o clã de Satsuma, e disparam os seus canhões em retaliação contra o não pagamento pelo clã de Satsuma. Bom, o resultado dá para se imaginar. A cidade toda destruída, em chamas, e o principal, sem que nenhuma espada pudesse ser sacada. Como diz um diplomata brasileiro que atuou no Japão entre 83 e 87 mais ou menos, ele tem um livro chamado Revolução Samurai, ele diz: a espada provocou o canhão, e o canhão saiu vitorioso. Bom, com isso a gente percebe que aquela era
da honra, do combate corpo a corpo, onde o mais habilidoso, o mais preparado saía vencedor, se extinguiu. Essa confirmação vem dramaticamente com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Bom, a partir disso, os samurais percebem que era preciso dar novos rumos, novos significados para as artes marciais. E ele foi dado através da educação da população. Bom, esse é o assunto para o nosso próximo encontro aqui no canal Budô.